Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a professora Suelen, do Seminário Integrador 2. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre normas ABNT, mais especificamente sobre citações diretas e indiretas e referências bibliográficas. Então, o que eu fiz? Eu colei um texto qualquer aqui nesse arquivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou formatar. Eu vou pegar, vou colocar centralizado os títulos, tá? Vou selecionar todo o texto, vou colocar espaçamento 1,5 e justificado, viu? Já ficou bem melhor, tá? Logo no início aqui, nós temos uma citação indireta. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu li o livro do Foucault, 1986, e eu não copiei diretamente do livro o que consta nele. O que eu fiz? Eu parafraseei. Quer dizer, eu escrevi com as minhas próprias palavras o que consta no livro. Mesmo assim, eu preciso citar o livro. Então, eu não coloco entre aspas a citação indireta quando é parafraseada, não coloco entre aspas, mas coloco a referência. Então, é o sobrenome do autor, seguido do ano. Tu não precisas colocar a página, porque tu não copiou diretamente, tu estás parafraseando. Então, é assim que se referencia citações indiretas. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos uma citação direta com menos de 3 linhas. Quando ela é copiada literalmente do texto, tu tens que colocar entre aspas. Se tiver menos de 3 linhas, fica no corpo do texto. Então, aqui nós temos uma citação direta de 2 linhas. Seguido, então, tu coloca o sobrenome da autora, o ano, e nesse caso das citações diretas, tu tens que colocar a página do livro. Um pouco mais abaixo, a gente tem uma citação direta com mais de 3 linhas. Nesse caso, ela precisa ter um recuo de 4 centímetros e não precisa as aspas. Por quê? Porque ela já está destacada pelo recuo. Tu utiliza aspas quando a citação é direta e tem menos de 3 linhas, então ela é inserida no corpo do texto. Para destacar, tu usa as aspas. Quando ela tem mais de 3 linhas, a gente coloca ela recuada em 4 centímetros. E coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. Agora, ainda falta a formatação. Nas citações diretas recuadas, ou seja, com mais de 3 linhas, tu precisa colocar espaçamento 1 e fonte 10, tamanho 10. Ao final do parágrafo da citação, tu dá um Enter para abrir esse espaço. Seria isso de citações diretas e indiretas. Então, as diretas são aquelas copiadas literalmente do texto. Se tem menos de 3 linhas, se insere no corpo do texto entre aspas. Se for com mais de 3 linhas, é preciso recuar em 4 centímetros e não precisa colocar aspas. Nos 2 casos, precisa colocar o sobrenome do autor, o ano e a página. E na citação indireta, tu não precisa colocar aspas porque tu não copia literalmente do autor. Mesmo assim, neste parafrasear, tu precisa colocar o sobrenome do autor e o ano da obra. Um pouco mais abaixo, eu tenho também algumas dicas sobre como referenciar bibliografias. Então, a primeira dica é quando tu está referenciando um capítulo de livro, tá? Como que tu colocas? Coloca o sobrenome da autora do capítulo, seguido do nome.
Depois tu coloca o título do capítulo. Agora tu referencia os dados do livro. Então tu diz assim, que esse capítulo, Currículo da Infância e Infância do Currículo, está dentro da obra da Paraíso, sobrenome, seguido do nome, ponto e vírgula, o sobrenome da outra organizadora do livro, que é a Vilela, seguida do nome, ponto e vírgula, sobrenome da outra autora do livro, seguida do nome. Ainda no final tens que colocar que são as organizadoras, orgs, ponto, fecha parênteses e ponto. Agora tu colocas o título do livro, seguido da cidade, da editora, do ano, e aqui tu colocas as páginas do capítulo que tu está lendo. No caso é o Currículo da Infância e Infância do Currículo. Está entre as páginas 25 e 38. Para referenciar livro é mais simples. Tu só coloca o sobrenome do autor do livro, seguido do nome, o título do livro, a cidade da editora, o nome da editora, seguida do ano. Livro com 2 autores é parecido também. A única coisa que tu colocas diferente são os 2 nomes dos autores. Então, é o sobrenome do primeiro autor, seguido do nome, separado por ponto e vírgula. O sobrenome do outro autor, seguido do nome. Aí segue a mesma coisa. O título do livro, seguido da cidade da editora, seguido do nome da editora, seguido do ano. Artigo em revista ou periódico. Como é que tu faz? Coloca o sobrenome do autor, seguido do nome. Colocas o título do artigo que tu estás lendo, seguido do título da revista ou periódico, seguido da cidade, do volume da revista, do número da revista, da edição, as páginas, início e fim das páginas do capítulo que tu estás lendo, que é o Bergsonismo de Gilles Deleuze. Então, essas páginas são desse artigo aqui que tu estás lendo dentro da revista, seguido do ano. Artigo em revista e periódico online. É a mesma coisa do de cima, só que ao final do ano, tu coloca onde está disponível. Disponível em, coloca o site, seguido do acesso e da data do acesso. Agradeço então a atenção e espero que tenha ajudado.